E aí, gente? Tudo bem? Vamos para mais uma aula de geometria analítica, agora estudando a reta, né? E o objetivo dessa aula é a gente descobrir como que se determina a intersecção entre duas retas no plano cartesiano. Então, você tem uma reta com uma certa equação, tem uma outra reta com outra equação, que sejam retas ali que não sejam paralelas, né? Imagina que as duas estão se cruzando. Como que a gente determina esse ponto de cruzamento? A gente vai ver um método que serve tanto para ver como faz intersecção entre duas retas ou entre duas outras curvas quaisquer também. O método que a gente vê vale para qualquer uma dessas duas coisas. Vamos ver como é que a gente faz isso? Beleza, gente. O jeito mais simples de se explicar como se faz, como se determina esse ponto de intersecção entre retas, é resolvendo um exemplo. Então eu já coloquei aqui, ó, determine o ponto de intersecção entre as retas R. Essa equação é 3x mais 2y igual a 5. E S, que é 5x mais y mais 1 igual a 0, se existir. Né? Porque pode não existir ponto de intersecção entre retas. Se elas forem paralelas, elas não vão ter ponto de intersecção, certo? Então, como que a gente faz para descobrir se tem e se tem, como que a gente determina qual é? Pensa no seguinte, esse ponto onde as retas estão se cruzando necessariamente pertence a uma reta e pertence a outra reta também. Concorda? Então imagina ali as duas retas se cruzando, e aí esse ponto de cruzamento pertence às duas retas. Se esse ponto pertence às duas retas, significa que as coordenadas desse ponto, x e y, têm que satisfazer as duas equações. Tem que satisfazer a equação da reta R e satisfazer a equação da reta S. Então, para a gente determinar qual que é o ponto de intersecção entre essas duas retas, basta resolver um sistema com as suas equações. Né? Lembra que resolver o sistema significa descobrir o valor de x e y que satisfaz as duas equações que estão ali, que por acaso aqui são duas equações de reta. Beleza? Simples assim. Quer descobrir a intersecção entre retas? Resolve o sistema. Aí eu peguei a primeira equação aqui, ó, 3x mais 2y igual a 5, e a segunda equação, 5x mais y, aí só para ficar já no formatinho mais bonitinho de sistema, já joguei o 1 para o segundo membro, certo? Deixei o x e o y no primeiro membro e deixei os números no segundo. E aí ficou desse jeito. Lembra que para resolver sistema também facilita se você deixar x embaixo de x, y embaixo de y, e igual embaixo de igual, número embaixo de número, fica um pouco mais organizado e te ajuda a resolver muitas vezes. Só de fazer isso, ela vai te ajudar a enxergar melhor. Bom, e para resolver sistema, você tem vários métodos possíveis. O que eu gosto mais é o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar essa equação de baixo e multiplicar ela tudo por 2. Certo? A de cima eu vou manter, ó. Então eu vou reescrever a mesma coisa, só multiplicando a de baixo por 2. Em cima ficou 3x mais 2y igual a 5, igual já estava. E embaixo ficou 10x, 2y e menos 2. Você multiplica tudo. Por que que eu fiz isso? Se você assistiu a última aula, você já está entendendo por quê. A de equação paramétrica eu fiz alguma coisa parecida. Também envolvi um sisteminha lá, alguma coisa do tipo. Eu fiz isso porque, olha só, apareceu 2y em cima e 2y embaixo. E aí, na hora que eu subtrair essas equações, o y vai sumir. E aí eu vou estar assim descobrindo o x do ponto. Então aqui vai ficar 3x menos 10x dá menos 7x. Aqui o 2y vai sumir com o 2y na hora que eu subtrair. E aqui o 5 menos o menos 2, menos com menos fica mais, né? Fica 5 mais 2, que é 7. E aí é só dividir tudo por menos 7. Então fica x igual a menos 1, né? 7 dividido por menos 7 dá menos 1. Então pronto, ó. Eu acabei de descobrir que essas retas se cruzam, sim, e o x desse ponto que elas estão se cruzando é menos 1. Agora, para descobrir o y, é só pegar esse valor que você descobriu para x e jogar numa das equações que você tinha anteriormente. Eu vou jogar nessa de baixo aqui, ó. Antes da multiplicação por 2. Pode jogar depois também, não tem problema, mas vai ficar mais conta à toa. Eu vou jogar nessa aqui. Então, trocando o x por menos 1, vai ficar 5 vezes menos 1 mais y igual a menos 1. O 5 vezes menos 1 dá menos 5. Joga para o segundo membro, fica mais 5. Então vai ficar y, vai ficar menos 1 mais 5, dá 4, né? Y igual a 4. Pronto.
Acabamos de descobrir que elas se cruzam sim, o x desse ponto é menos 1 e o y é 4. Menos 1, 4 são as coordenadas dela. Coloquei aqui um símbolo, né? Talvez você esteja estranhando, ó. Então coloca assim, portanto, esses 3 pontinhos significa portanto. A reta R intersecção com a reta S é igual a um conjunto formado pelo ponto menos 1, 4. Certo? Isso que está indicando tudo, esses símbolos aí, essas chaves, esse U invertido, certo? Mas basicamente a resposta para qual que é o ponto de intersecção? O ponto de intersecção é menos 1, 4. Seria a resposta do seu problema. Beleza? Simplesinho, né? E só para a gente fazer mais alguma coisinha, para explicar mais para vocês também, vou fazer um outro exercício aqui que não envolve duas retas. Envolve uma reta e uma outra curva aqui. Certo? Em geometria analítica, até a reta a gente pode chamar de curva. Certo? Curva não é uma coisa que tem que fazer dobra, esse tipo de coisa, não. Curvas são gráficos de equações no plano. Certo? Então, aquele método que a gente usou para descobrir a intersecção entre retas pode ser feito para qualquer outra curva. E por que eu falei que nessas duas que aparecem aqui, uma é reta e a outra não? Olha só, o enunciado diz, os gráficos tal e tal intersectam em 2 pontos. Então você já pode começar a estranhar. Bom, se fosse duas retas, não teria como intersectar em 2 pontos. Duas retas ou se cruzam em um ponto só, ou nenhum. Ou pode ser que se cruzem todos, né? Quando são duas retas coincidentes. Se fosse uma em cima da outra, elas teriam coincidência em todos os pontos. Mas é difícil de acontecer, né? Em exercício também não faria nem sentido. Então seria ou em um ponto, ou nenhum, ou em infinitos. Não teria como ser só em 2, que é o que o enunciado diz. Então a gente já sabe que não é reta por aí. Mas tem mais uma justificativa. Se você olhar as equações ali, ó, uma é x² mais y mais igual a 10. Repare que tem aqui um x ao quadrado. A gente mostrou na nossa primeira aula que uma equação de reta não tem x². Ela é um número, pode ter um número multiplicando x, linear, só x elevado a 1. Um número multiplicando y e um termo independente, só. Eles não podem ter raiz de x, não pode ser x², não pode ter um logaritmo, um seno de x, certo? Então, essa primeira curva não é uma reta. Inclusive, se vocês lembrarem bem, se você isolar o y aqui, ó, vai ficar menos x² mais 10 o y. Y com x² do outro lado, se vocês lembrarem, seria uma parábola, né? Seria uma função cujo gráfico é uma parábola. Vocês devem ter visto no primeiro ano do ensino médio isso. E aqui a segunda curva que aparece aqui, essa sim é uma reta. Né? X mais y igual a 10. Essa aqui é uma reta mesmo, que a gente já viu que o x está linear, o y está linear, beleza. Para eu descobrir o ponto de cruzamento, os 2 pontos, ela já está me informando, olha, eles se cruzam em 2 pontos. E ele quer a distância entre eles. Para descobrir, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no primeiro exercício, porque é o mesmo raciocínio. Se esses pontos são cruzamentos das duas curvas, significa que eles satisfazem as duas equações. Se satisfaz as duas equações, o que você tem que fazer é resolver o sistema. Então vamos colocar lá, ó, x² mais y igual a 10 e x mais y igual a 10. Esse aqui é um sistema, você fala, nossa, não é um sistema linear esse aqui porque é um x². Realmente, sistema que não é linear normalmente é difícil, mas esse aqui é bem fácil. Se você subtrair equação, ó, membro a membro, o y vai sumir e o 10 vai sumir. Vai ficar x² menos x, o y com o y some, o 10 com 10 some, vai ficar x² menos x igual a 0. Aí você pode colocar o x em evidência, que fica x que multiplica x menos 1, certo? Se você fizer essa distributiva aqui, ó, observe que você voltaria na equação anterior. E aí se eu tenho uma multiplicação dando 0, significa que ou o primeiro termo, que é o x, é igual a 0, e se o x for 0, você joga... vamos colocar aqui já. Se o x for 0, joga nessa segunda equação, que é a mais fácil, ó. Se o x for 0, vai ficar 0 mais y igual a 10. 0 mais y é y igual a 10. Então, ó, esse é um ponto. Ponto 0, 10. Ou o x pode ser 1 também. Por quê? Vamos voltar no raciocínio anterior.
Eu tinha x vezes x menos 1 igual a zero. Então, ou o primeiro termo é zero, então ou o x é zero, ou o x menos 1 que tem que ser zero. Mas se o x menos 1 for zero, significa que o x é 1. Certo? E se o x for 1, quanto que valeria o y? Ficaria 1 mais y igual a 10, y igual a 9. Beleza? Então daí são os dois pontos. Reparem, aqui eu descobri 2x e cada x tem o seu respectivo y. Beleza? Então seria o ponto 0, 10, a intersecção, e também o ponto 1, 9. O que ele quer é a distância entre esses dois pontos. E a gente já viu, numa das primeiras aulas de geometria analítica, que a distância entre pontos é calculada com uma raiz. Aí dentro da raiz você coloca a diferença dos x ao quadrado, ou seja, 0 menos 1 ou 1 menos 0 ao quadrado, e a diferença dos y ao quadrado. Então 10 menos 9 ou 9 menos 10, tanto faz, ao quadrado. 1 menos 0 é 1 ao quadrado dá 1, 9 menos 10 é menos 1 ao quadrado dá 1 também. Então fica d igual a raiz de 2. Alternativa B de bola. E aí a gente finaliza esse exercício e finaliza a nossa aula também. Espero que vocês tenham entendido. Basicamente, quer intersecção entre curvas, retas, qualquer coisa, aqui em geometria analítica, você sabe as funções, sabe as equações, resolve o sistema com elas. Certo? Você vai descobrir os pontos onde eles estão se cruzando. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido, tenha sido útil para vocês. E ficamos por aqui. Até mais. Tchau para vocês.